Fala pessoal, professor Eldo com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Sombra da Noite, o episódio 6 da terceira temporada de A Roda do Tempo nos levou para conhecer a cidade de Tanchico. Descobrimos mais sobre os planos e as tretas entre os abandonados e nos aprofundamos mais ainda no mundo dos sonhos de Tel'aran'rhiod. Em Dois Rios, a tensão cresce para uma grande batalha e o Randy enfrenta sua maior provação até o momento. E aí, vamos juntos analisar tudo que rolou nesse episódio? E já vou avisando, esse vídeo tem spoilers da série e dos livros. Depois não me vem dar hate nos comentários. Vem comigo. Os nomes de Tanchico Rei. O que acharam da filha herdeira de Andor? E já clica no gostei, porque cada semana tô eu aqui analisando pedaço por pedaço de cada episódio da Roda, trazendo vídeos com muito conteúdo extra que você não vê na série. Essa semana mesmo já saiu o vídeo da história da Elaida e também o da Torre Negra. Quer saber o que é? Então eu vou deixar aqui no card para vocês. E para não perder mais nenhum vídeo que sair aqui no canal, você tem que estar inscrito e com o sino das notificações ativado. Se quiser ter acesso a conteúdo antecipado e ainda concorrer a brindes, então se torne um membro. Você me ajuda com um pouquinho, mas faz toda a diferença no canal. Cara, acho que não deu nem um minuto de introdução. O pessoal que estava reclamando que estava demorando demais, acho que vai ficar contente. Eu já vou adiantando que eu tava achando o episódio divertido, mas tava sendo um dos mais fraquinhos da temporada. Porém, como essa temporada tá num nível bem acima das outras, eu tenho que dizer que mesmo o mais fraco deles já tá lá em cima. Porém, o final do episódio elevou muito o nível. E novamente temos três núcleos acontecendo: Tanchico, o Deserto Aiel e Dois Rios. Vamos começar por Dois Rios. Começamos vendo as consequências do salvamento das Caltons. Perrin está ferido, mas a Alanna está bem pior. Inclusive, a gente vê que ela está ali desistindo. Na conversa com o Maxim, ela se despede. Mas a resposta sobre quem iria curar a Aes Sedai, sendo que não tem nenhuma outra irmã por aí para ajudá-la, foi respondida. As meninas Calton, Bold e Eldrin mostram o poder do sangue de Dois Rios. Ok, Alanna ensinando elas a canalizar enquanto está ali morrendo, até tudo bem. Mas elas serem capazes de criar uma tessitura tão fina e capaz de curar, aí eu não compro. É bem bosta essa saída pro problema que eles criaram. Eu achei meio bosta. Uma coisa foi a Nynaeve, em uma explosão de poder, ter curado, sem saber como, todo mundo lá no episódio 4 da primeira temporada. E dá pra passar pano porque a Nynaeve era uma sabedoria. Ela já era proficiente em curar as pessoas. Tudo bem, não com o poder, mas ainda assim ela era uma curandeira. Agora, outra bem diferente são duas meninas que nunca nem canalizaram por vontade própria, conseguirem tecer tramas a ponto de conseguir curar, sendo que a cura é a mais difícil de todas as tessituras, o que exige muito treino e destreza. Como eu tô na vibe de passar pano pra série, apesar de ser uma saída bosta, ela tem uma finalidade. A Alanna, ela vai para Dois Rios para montar um exército. E com isso, com o que acontece aqui, ela mostra pro Maxim que estava certa, tem gente poderosa na região. Nos livros tem a Verin e o guardião dela junto com a Alanna. Normalmente as Aes Sedai viajam em dupla exatamente por esse tipo de situação. Mas o episódio ele ainda vai construir mais sobre a relação Fyle e Perrin. Vamos ver os dois se aproximando cada vez mais. O Batata, quer dizer, o Perrin, conta pra Fyle sobre a esposa, né, e sobre como ele a matou. Já a moça fala do seu passado, antes de se tornar uma caçadora da trombeta. Ah, e o Perrin conta pra ela sobre o Mat ter soprado a trombeta também, tá? Mas sobre a história da Fyle, de duas uma, ou ela mentiu na cara dura, ou mudaram completamente a história dessa personagem. E agora, lá vai spoilers dos livros. Enquanto que nesse episódio a Fyle diz que a mãe era uma amiga das trevas e que ela fugiu porque viu a véia matando o irmão, nos livros a Fyle, cujo nome correto é Zarine Ni Basheri, é filha de Davram Bashir e Deira Ni Galine de Basheri. Nossa, que nomes difíceis, né? Eu não sei o que o Jordan tinha quando escreveu esses nomes. E nenhum deles é um amigo das sombras. Eu não vou dar mais spoilers sobre eles aqui, tá? Mas logo mais, a Fyle vai aparecer nas nossas enquetes de escolha para videobiografia de personagens. Se você quer saber mais sobre ela, se liga lá na aba comunidade, que sempre aparece novidade por lá. Mas vamos ter até beijinho e quase um... Yeah, boy. Porém, a Alanna atrapalha o momento, mas por uma boa causa. Ela vem para curar o rapaz. E aí, acho que depois de curado, ele vai ter um desempenho mais aceitável. Mas nas montanhas ao redor da cidade, no acampamento dos Mantos Brancos, nossa, parecia agora um daqueles vídeos do He-Man antigamente. Vamos ver Dain cada vez mais entrando em sua espiral de autodestruição. E sua sede de vingança parece só crescer.
E agora ele vai ter mais um parceiro contra Dois Rios, porque Padan Fain se infiltra entre os Mantos Brancos com um grupo de amigos das trevas. E é legal ver ele todo cheio de sangue dizendo que teve um problema com os Trollocs. A gente sabe que aquele sangue é dos verdadeiros Filhos da Luz que eles mataram para roubar aquelas roupas e cavalos. E eu espero que depois da Batalha de Dois Rios vejamos o Fain continuar infiltrado entre os Mantos Brancos. Nos livros, ele assume o nome de Ordet e se torna um dos conselheiros do Lorde Comandante dos Filhos da Luz, o Pedron Nial. Vamos ver se isso vai se desdobrar do mesmo jeito. No final vemos as Aiel e File descobrindo que os Trollocs estão chegando pelo Portal dos Caminhos que existe ali nas redondezas. Porém, eu tenho que levantar essa bola. Como que Trollocs estão perambulando em plena luz do dia? Meio que os produtores não se ligaram nisso? Ou será que tem alguma coisa por trás? Sinceramente, a gente não tem nenhum dos abandonados envolvido na Batalha de Dois Rios, que apareceu no sneak peek, né, no trailerzinho ali do episódio, mas eu vou contar mais sobre o que eu sei na nossa live aqui no YouTube, que começa às 20 horas. Logo depois a gente assistir junto o episódio lá na Twitch. Se você estiver no grupo do WhatsApp, eu vou mandar os links por lá para você não perder nada. E se você não está no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Mas agora vamos para Tanchico, porque é aqui que a coisa acontece. Enquanto Dois Rios parece estar meio que desconectado do resto, as meninas de Tanchico e o pessoal que está no deserto tem a Lanfear que está os unindo. Pois é, porque a mulher começa já colocando a Liandrin de joelhos e vestida de Amerlin, por sinal. Claro que isso acontece nos sonhos da Vermelha. E se liga nessa informação, não é Teleran Hiot, mas o sonho da Liandrin. Depois, quando eu falar da Egwene, você vai entender isso, vai ficar mais claro. Lanfear manda a Liandrin descobrir quem das 5 negras está se reportando a Ravin. E ela tem certeza que é o Ravin, porque o Samael tá no bolso dela, e a gente vai ver isso lá no final, tá? Só que ainda tem outro abandonado que não deu as caras. Pode ser ele, mas a Lanfear tem certeza que é o Ravin. Vamos mergulhar um pouco mais na história da Liandrin. Vemos o momento em que ela escapa ali do cativeiro em Tanchico com seu filho e como ela é salva pelo Ishamael, o que vai levar ela para o lado das trevas. E não, o Ishamael não retornou, aquilo era um flashback. Calma o coração aí, pessoal que é do fã-clube do Ishamael. Mas o que chama atenção para a história é a estátua do homem encolarado, que depois descobrimos estar ali antes mesmo da cidade ser criada. E que tinha 2 Aes Sedai ao lado. Então descobrimos que, diferente dos livros, na série são necessárias 2 sultãs para prender um homem. E o Mat acaba encontrando o bracelete que faltava. Agora só falta o colar. E deve estar no Palácio da Panarca, a líder da cidade. Porque a Naomi conta para a Liandrin que descobriu isso um pouco antes da Vermelha passar a Marrom. Pois é, não tem piedade entre as forças das sombras e todo mundo está o tempo todo tramando uns contra os outros. A própria Liandrin finge estar do lado da Lanfear, mas o que ela quer mesmo é se tornar uma das escolhidas. Mas entre suas irmãs, Spã também era uma informante de outro escolhido, só que a coitada acabou caindo nas mãos da aranha, literalmente. E você notou que as pontas dos dedos delas tá preta? Por que será que a Moghedien tem a ponta dos dedos pretas? Você sabe? Comenta aqui pra mim. E é aí que a Moghedien descobre que a Nynaeve e companhia estão em Tanchico e ela vai atrás deles. Mas antes de falar sobre isso, você também reparou que a Moghedien, fingindo ser uma serviçal, estava fazendo um monte de merda pela casa? Ela guarda lençóis amarrotados, rasga a roupa, vomita dentro de um bolo. Que nojo. Cara, eu gosto muito quando eles incluem esse tipo de coisa ali. Foram um pouco mais que 10 segundos de tela, mas cria várias camadas para a personagem que quem não lê os livros poderia não pegar essas nuances. Antes dela chegar em Nynaeve e Elaine, temos que falar sobre a noitada da galera. Mat se envolveu com jogos. Parece que a sua sorte começou a mudar, porque ele finalmente ganhou algumas partidas. E eu reparei no flerte dele com esse cara aqui, que por sinal deu certo. Eu tenho uma teoria sobre o Mat que vai explodir cabeças, tá? Mas eu vou falar disso no meu vídeo de teorias depois. No caso, deu certo porque depois de tudo que acontece ali, o cara aparece com um bracelete. O pai dele tem uma loja de coisas antigas e tudo mais. Teve quem falasse que esse cara podia ser o Asmodan, mas tá descartada essa opção agora. E claro que esse golpe de sorte também tem relação com o Mat ser um Taveren. O padrão ajuda ele quando ele precisa, por assim dizer. Ainda na taverna ali vamos reencontrar um dos meus personagens preferidos, Tom Merlin. Não é Merlin, é Merilin, um menestrel que foi bardo da Rainha Morgase por anos. No começo ele quer se afastar do pessoal, ele não quer encrenca. Aí eu fiquei me perguntando por que ele foi parar em Tanchico se ele não quer encrenca. Cara, Tanchico só não é pior que Eboldar mesmo. Mas ele acaba se envolvendo porque a Elaine é descoberta e quase vira refém.
ou teria que se mostrar como Aes Sedai para tentar se defender ali. Mas graças à intervenção de Tom, temos a cena da canção da Elaine, e eu gostei bastante dessa cena. Mostra como é Tanchico e começa a criar uma relação que os livros têm entre Tom e a moça. Mais pra frente ela vai precisar de dons artísticos quando estiver tentando retornar para a torre, mas eu não vou dar mais spoilers não. Min e Nynaeve estão em outro ponto, onde vemos pela primeira vez a sabedoria rindo. Cara, foi muito legal essa parte. E a Min, ela usa o seu dom para descobrir mais, para investigar. Apesar de que, cara, foi meio inútil essa interação dela com aquele cara, porque no final elas acabam recebendo informações de verdade do velho que estava atrás delas e apenas ouviu elas falarem da Liandrin. Mas em todo caso, Nynaeve e Elaine voltam para o quarto e são surpreendidas pela aranha. Moghedien usa compulsão como nunca havíamos visto até então na série. Realmente, essa mulher é pica. As duas jovens destreinadas, palavras da abandonada, são presas fáceis, contam tudo e ainda entregam um bracelete para ela. Bom, não tão fácil assim, porque a Nynaeve consegue dar uma resistida um pouco nesse momento de entregar o bracelete. Olha só, a Moghedien tá no ranking 4 mais 9. Já a Nynaeve tá no ranking 3 mais 10. Ou seja, Nynaeve é sim mais poderosa que a Moghedien. Mas a aranha é quase o Batman da Roda do Tempo. E no fim, Nynaeve acaba cedendo. Elaine e ela ficam sem entender o que aconteceu e ainda perderam o bracelete. O segundo bracelete está com a Liandrin. Provavelmente Moghedien deve pegar no próximo episódio e também deve ir atrás do colar que está no palácio. E aqui eu vou especular. Vamos ver essa busca e provavelmente a batalha pelo colar no último episódio da temporada. E sim, teremos Nynaeve versus Moghedien. As duas vão se enfrentar e essa é uma das grandes rivalidades da série. Vamos dar alguns spoilers aqui? Se você não quiser, pula para esse minuto que está aparecendo aqui. Na luta no Palácio da Panarca, a Nynaeve canaliza pra caramba, mas ela não quebra o bloqueio. E a Moghedien foge com medo, sendo que a abandonada será capturada um pouquinho mais tarde, lá no Mundo dos Sonhos, onde ela se considera a melhor. Inclusive, ela vai ser encoleirada. No caso aqui, eu acho que veremos isso acontecendo no próprio Palácio de Tanchico. E pode ser que ela já quebre o bloqueio, a Nynaeve no caso. Adiantando um pouco esse arco, que também é graças a Moghedien. Aqui a gente viu que a Moghedien viu o bloqueio dela. Depois que a Moghedien escapa do Adan lá em Salidar, ela ataca novamente a Nynaeve, em Eboldar dessa vez, e é ali que ela se livra do bloqueio. Mas eu acredito que vai tudo isso acontecer no episódio 8. A batalha das duas, o bloqueio quebrado e a Moghedien encolarada. Se você ficou em dúvida sobre isso tudo, pode mandar mais um valeu, que eu tô juntando todas as perguntas de vocês que são enviadas por essa ferramenta. Aqui embaixo tem valeu, e aí você me manda um valor ali que me ajuda a manter o canal. E assim eu pego essas perguntas e vou levar pro Nerdson Responde. Também tem a caixinha de perguntas do Instagram, lá é de graça, eu abro toda semana. Eu seleciono as melhores perguntas e também vou levar para esse quadro. Porém, pelo valeu, a sua pergunta vai ter 100% de chance de ser respondida. E agora vamos ao deserto, galera, porque lá parecia que nada ia acontecer. Mas no final, a coisa explodiu. E vamos falar do treinamento da Egwene. E lembra que eu falei que a Liandrin estava em seu próprio sonho e não em Tel'aran'rhiod? Então, as sábias explicam aqui que não tem como a Egwene, e nem elas próprias, vencerem a Lanfear no mundo dos sonhos. Mas no próprio sonho da pessoa, aí sim, essa pessoa é a mais forte. E assim a Egwene, em teoria, poderia vencer a Lanfear ali, no seu sonho. Mas parece que até o momento o treinamento não está dando muito certo. Afinal, Lanfear faz o que quer, tanto em Tel'aran'rhiod quanto no próprio sonho da Egwene. Inclusive expulsa as sábias e impede elas de voltar, enquanto tortura a jovem, física e mentalmente. Porém, esse momento tem uma serventia. Acaba de vez com a relação que já estava muito abalada entre Egwene e Rand. E eu vou falar a real, pra mim na série eu nunca vi os dois como um casal, nunca comprei isso. Eu não sei se a série errou ao tentar montar esse casal e ficou fraco, ou se essa tentativa foi propositalmente fraca para mostrar que nunca era para ter sido. Se for isso, então... Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Durante a discussão entre eles, vamos ver algo que realmente condiz com os personagens. Primeiro, o Rand admite que sempre viu que ele não era o bastante para Egwene, que ela sempre quis algo além. E isso é muito interessante, tanto sobre ele quanto sobre ela. O Rand era um pastor e ele gostava de ser um pastor. Ele queria uma esposa para viver com ele na fazenda. Lembra da visão que o Samael cria para ele no episódio final da primeira temporada? Era aquilo que ele queria. E já naquela época, a Egwene queria mais. Ela queria ser sabedoria. Ou seja, o Rand não era o suficiente. Agora, no entanto, ele é o dragão renascido. E mesmo assim, ele não é o suficiente. Ela quer ser o Aes Sedai, ser o Mandarilha dos Sonhos. E até mais. Ela quer ser plena por ela. E não plena com ele. Egwene é uma mulher muito forte que quer ser
um ser por si própria e não seguir os sonhos de outra pessoa. E isso diz muito sobre ela e sobre como eles dois não tem mais sentido de manter. E toda essa profundidade fica ali em meia dúzia de falas que estão muito bem colocadas, junto com uma ou duas lágrimas. E os dois vão sim se separar, mas vão manter a amizade, apesar dela sempre achar que ele é um cabeça de lã. E ele entende isso no final. Ele até diz que sempre há respeitar isso nela. O Randy não é um macho babaca, apesar dele se meter com 3 mulheres. Mas isso aí é outra treta, tá? E antes de falar sobre o clímax, deixa eu dar um passo atrás para falar sobre Randy aprendendo a ser um Aiel. A Vienda vai mostrar para ele sobre os costumes, e a inserção da menina Alcera, que é a neta do Huarque, foi uma surpresa que me pegou de jeito. Primeiro porque nos livros não tem essa de criança Aiel. A gente nunca vê uma única criança tendo destaque. Existem crianças Aiel aí sempre pra lá e pra cá, mas eu acho que eu nunca vi uma sequer tendo uma fala em todos os livros. Me corrija aí se eu tô errado. Então eles colocam essa personagem e criam uma relação com o Randy. Inicialmente eu achava que seria algo mais voltado para ela sendo uma guia para ele, tipo, ele vai viver a cultura Aiel a partir da interação com ela. A criança que ajuda a ensinar o estrangeiro, como a gente viu no começo ali, quando ele toca na lança de brinquedo dela, tem a questão do Gi e tal. Mas quando o clímax chega, vemos que os roteiristas, o produtor e essa galera aí são meio psicopatas. Mas vamos por parte, tá? Enquanto Egwene e Randy têm a sua DR, o Samael aparece. Já sabíamos que algo ia rolar, porque a Moiraine foi avisada pela Lanfear que tinha enviado uma surpresinha para ele, que descobrimos que é o Samael. Eu achei que seria o Asmodan, depois eu volto nisso, tá? Porque ainda eu quero um pequeno adendo aqui sobre a Moiraine. Ela fica brincando com o Sakainen toda hora. Cara, fala sério, guarda isso, mulher! Vai acabar perdendo ele, né? Vai acabar sendo roubada. E eu acho que ela vai acabar usando ele no último episódio dessa temporada, tá? Mas isso é outra teoria. Vai no vídeo das teorias. Esse vídeo sai domingo, eu acho. Nós vamos ter uma teoria sobre a Semirhage, sobre o Mate e essa do Sakainen. Não vai perder, tá? Ah, e ele vai sair primeiro exclusivo para membros do canal. Mas voltando aos momentos finais do episódio, o Samael aparece. Viu só porque a Lanfear sabia que quem estava por trás das negras lá era o Ravin? Porque ela tá controlando o Samael. Agora todas as peças se encaixaram. Foi dito já que ele é o mais fraco entre eles, diferente do que é nos livros, tá? E ele trouxe com ele os Shaido, usando um portal de viagem. Será que o Randy conseguiu ver de perto ali as tramas que ele usou no portal? Pode ser que ele já aprenda agora a usar um? Cara, eu acho que não. Mas a arma do Samael é muito top, estilo Baratheons. Ele usa um puta martelão todo bufado com Saidin. Mas a Egwene mostra que também sabe lutar. Ela vai derrubando ali os Shaidos, só que são muitos. E o Randy, que faz a vez de batata, tá no chão. E a menina acaba sendo cortada por um deles. E parece que os Shaidos estão usando espadas, mas eu parei para ver bem e não são espadas, são adagas, facas mais compridas. Então, tudo bem. Mas o Randy e a Egwene acabam sendo salvos pela Avienda, que chega toda velada, coloca fogo nas lanças. Sim, são lanças, parece que são espadas, porque o cabo fica ali meio nas sombras, mas assim, são lanças, eu conferi. Se eles tivessem feito isso de pôr espada nas mãos da Avienda, gente, eu ia dropar da série, juro por Deus. Mentiroso! Mas a Vienda ataca o abandonado, acerta ele e acaba com os Shaidos que ainda estão por aí. Mas estamos falando de Samael. Ele até pode ser o abandonado mais fraco na série, mas ele ainda é um general da Era das Lendas. Ele arranca a lança do peito e, cara, tá meio escuro, não dá pra ver direito, mas parece que ele arranca a lança e já se cura. Então, não existe usar o poder único para curar a si mesmo. A gente viu a Alanna sofrendo com isso no início do episódio. E nem na Era das Lendas isso era possível. Se ele já está se curando, só dá para supor que ele também tem acesso ao poder verdadeiro, a dádiva do tenebroso. Só especulação por enquanto, no entanto. Aí ele dá aquela martelada no chão jogando a Vienda e a Egwene para longe. E aqui vem um ponto que eu quero chamar a atenção. Esse ataque não acontece nos livros, mas a série trouxe ele, o ataque do Shaido do Samael, para mostrar o Randy evoluindo. E ele faz isso em 2 momentos. O primeiro é aqui, quando ele vê as 2 jogadas no chão, ele deve estar supondo que elas estão muito feridas ou então até mortas, e é aí que ele passa de nível. O Samael sai ali da caverna, onde eles estavam, e ataca o Randy, ou tenta. E o Randy, cara, ele nem se mexe direito, mas cria uma barreira impenetrável e ainda ataca usando raios e derrubando tudo que tem de pedra em cima do abandonado. Ele nem olha o que está acontecendo, e tem os sussurros da mácula ali que dão um peso à cena muito interessante. Mas essa cena tem uma referência nos livros. Olha lá o spoiler, tá? Se não quer saber, pula para esse minuto aqui. Na batalha por Caemlyn, Egwene e Avienda são mortas por Ravin. E nesse momento, o Randy perde completamente a noção e sai caçando o cara desesperadamente até que o mata
usando o fogo devastador, desfazendo os últimos minutos das ações dele, trazendo as duas meninas de volta. Pode ser que essa cena na série seja esse momento dos livros, pode ser que não também. E se você não sabe o que é fogo devastador, então que tal um vídeo com as 10 tessituras mais poderosas? Pede aqui embaixo, fogo devastador, que eu faço esse vídeo para vocês. Vocês pediram o da Torre Negra e o vídeo já tá no canal. Agora vocês pediram de Salidar e estamos roteirizando ele. Então eu faço o que vocês pedem. Então temos o primeiro momento de quebra de nível do Randy aqui. E o segundo é o momento mais importante para ele se tornar o dragão renascido. E eu falei lá no começo do vídeo que ele enfrentou o seu maior desafio. Na verdade é o desafio mais difícil. Ele também é o mais perigoso. Quando ele detona as pedras ali pra cima do Samael, ele não sabia. Mas aquela menina, né, a neta do Roark, a Ácera, que a gente viu no começo, criar toda aquela conexão com ele, estava no topo da caverna ali. E ela desabou e acabou soterrada nas pedras. Eu falei que os caras que bolaram esse episódio eram meio psicopatas. O Randy então entra em parafuso, ele percebe que as suas ações têm consequências terríveis e ele tenta salvar ela, trazer ela de volta, 2 vezes. Mas não existe cura para a morte, nem mesmo para o dragão renascido. E isso é uma quebra incrível, ele vai se tornar mais e mais fechado a partir de agora. Essa cena também tem uma análoga nos livros, porém ela acontece em Tear, logo depois de Randy pegar Kalandor, e é bem mais forte. No caso, a criança é uma Tairena, e não um Aiel, e Randy nem conhecia ela, mas ela acaba morrendo quando tem ali uma confusão generalizada. Tem Trollocs, tem os próprios Tairenos, tem o Belal, que é um dos abandonados que não tá na série, tem o Mat pra lá e pra cá, tem a Janegra, tem o Randy canalizando tipo doido com o Kalandor na mão. Cara, é uma loucura isso aí, tá? E quando ele tenta curar a menina, ele usa a espada que não é espada, e assim ele canaliza muito Saidin, muito mesmo. Ele quase explode a Pedra de Tear, que é o nome do Palácio de Tear. Mas no fim não adianta, porque não existe cura para a morte e ponto final. E isso quebra ele por um tempo. Agora, será que depois disso vamos ver Tear? Se sim, como é que isso vai acontecer? Eu acho que a batalha em Tear não vai rolar, tá? Eu acho que ele nem vai ir lá tão cedo. Nos livros, depois de pegar a espada ali, depois de toda essa batalha, depois de toda essa treta, ele coloca a espada de volta e só volta para buscar ela lá perto de Tarmon-Gai'don. Então eu suponho que Tear só vai aparecer na penúltima temporada ou na última. Kalandor vai ficar por lá, ou quem sabe ele vai pegar a espada para tentar usar ela para limpar Saidin, já que eu acho que a gente não vai ver os Shodan Khals. Mas o certo é que o Randy vai ter uma mudança drástica nos próximos episódios. É hora dele ser apresentado como Caracarn para os Aiel. E deve acontecer uma batalha contra os Shaido, com o Coladin também se anunciando como o chefe dos chefes e as suas tatuagens falsas. Próximos episódios a gente vai ver isso acontecer. Mas a pergunta que eu sei que vocês devem estar fazendo é: Samael foi de arrasta? Foi de Vasco? Será? Eu não acredito nisso. Pelo menos eu espero que não. O cara tá ali embaixo das pedras, parece que tá morto, mas seria bem bosta ele ter aparecido tão pouquinho. Nos livros temos vários abandonados que aparecem pouco, mas pela série ter reduzido tanto o número deles, cara, eu espero mais. Eu também. Minha teoria é que ele tá vivo e agora ele vai ser blindado e ele que vai servir de professor pro Randy no lugar do Asmodan, o que contradiz a minha própria teoria de que o Asmodan existe na série. Fiz um vídeo onde eu falo quais abandonados eu acho que vão aparecer, tá aqui no card. Mas pode ser que isso aconteça. Nos livros, o Randy e o Asmodan, eles lutam no deserto. O Randy vence e com a ajuda da Lanfear ali eles vão blindar o cara. Mas não blindar totalmente, eles deixam um espacinho para ele poder canalizar só o suficiente para ensinar o Randy. Inclusive o Randy vai sentir a corda que prende o Asmodan ao Tenebroso e vai conseguir cortar essa corda, libertando o Asmodan de seus juramentos. Algo que a gente já viu que a Lanfear está querendo que o Randy faça para ela. Então tem muita coisa que o Asmodan deveria estar envolvido. Além disso, quem controla os Shaido, né, quem não é controla, quem enrola os Shaido é o The Mandrat. E aqui nós temos o Samael fazendo parte disso. Tá tudo muito nebuloso ainda, mas teorias estão explodindo na minha cabeça e eu vou falar de todas elas no vídeo de teorias. No fim e ao cabo temos um episódio muito bom. Tem ação, tem diversão, tem treta e tem maquinações nas sombras. A história está assim andando. Quem acha que tá lenta é porque tá achando que tá vendo um filme. Na boa, pra mim tá indo até rápido demais. Estamos falando de uma obra com 14 livros. E tem que condensar isso em 7 ou 8 temporadas, pra mim é um absurdo. Se pensar que Harry Potter tem 7 livros e vai ter 10 temporadas, imagina a diferença de como vai ser. Aí sim eu quero ver reclamarem que tá lenta. Esse episódio tá no nível dos outros da temporada e a minha nota pra ele é 8,5.
Eu até pensei em dar 9, mas eu vou ser coerente com o que eu falei até agora e vou manter os 8,5. O que é bem mais do que a média da segunda temporada, que estava ali pelos 7. Quero saber a sua nota, comenta aqui embaixo e já me manda suas teorias. Eu tô muito hypado pro resto da temporada. E tem novidade quente dos livros. A Intrínseca garantiu que o livro 9 sai em dezembro. Alô, alô, Intrínseca, que tal mandar aquele exemplar aqui pro seu Nerd Sonho, o canal que mais fala de A Roda do Tempo no Brasil? Saber da Vossa Senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é para alimentação. Pô, nunca critiquei, né? É isso aí, galera. Espero vocês às 19 horas na Twitch para assistirmos o episódio juntos. E depois aqui no YouTube para nossa live junto com o Jonathan do canal Pode Meu Nerd, onde vamos conversar sobre o episódio e tudo que vocês tiverem dúvidas sobre A Roda do Tempo. Lembrou do like, da inscrição e o sino das notificações está ativado? Confere tudo isso aí, hein? Vem pro nosso grupo de WhatsApp, tem papo garantido lá no grupo Full Spoilers e também tem o grupo livre de spoilers, tá? Espero vocês lá. Forte abraço e se cuidem.